Olá, bom dia, amado amigo ouvinte da Palavra de Deus. Nós vamos para a nossa quarta lição deste curso e aqui completamos as nossas lições com respeito à salvação, projeto de salvação. Hoje nós vamos trabalhar a lição que traz por tema Receba a paz de Cristo. Paz num tempo de crise, em tempos difíceis é algo importante e necessário, é vital até para a nossa superação. E é exatamente o que nós vamos ter nesta lição e eu convido você então para estar pensando junto conosco. Nós vamos trazer como divisa Lucas capítulo 19, versículo 42 até o versículo 47, que diz o seguinte, nós vamos ler junto aqui a palavra de Deus. Dizendo, se tu conhecesses também, ao menos nesse teu dia, o que pertence à tua paz, mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão e te estreitarão de todos os lados, e te derrubarão, a ti e os teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conheceste o tempo da tua visitação. E entrando no templo, começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam, dizendo-lhes, está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizeste dela covil de salteadores. E todos os dias ensinava no templo, mas os principais dos sacerdotes, dos escribas e os principais do povo procuravam matá-lo. A mensagem de paz, ela foi rejeitada pela nação de Israel, pelo povo de Israel. E não é por acaso que eles vivem os maiores conflitos. Se você me perguntasse, pastor, qual a maneira da gente saber por que a razão de tantas misérias, por que a razão de tanta calamidade na humanidade daquela época e dessa época, basta a gente olhar para o texto que nós acabamos de ler no Santo Evangelho de Lucas, no capítulo 19, versículos de 42 a 47. Aqui está o retrato claro do porquê que a humanidade dos tempos passados e desse tempo vive a situação caótica e nefasta que vive, exatamente porque eles ignoraram o que pertence à sua paz. Não haveriam confrontos e não haveriam guerras no mundo se Cristo fosse tudo em todos. Por quê? Porque a proposta do Evangelho de Cristo não é criar uma guerra, mas é preparar pessoas para que vivam como Cristo viveu, andando por toda parte, fazendo bem a todos, porque Deus era com ele e assim Deus é conosco hoje. Então, para receber a vida ou para receber a paz de Cristo e a sua graça na sua vida, você precisa do que diz a nossa lição. Você precisa entender o projeto de Deus para você. Entenda o projeto de Deus para a sua vida, que é um projeto de vida e paz, como nós temos aqui na nossa lição. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz assim, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é uma realidade. Então, qual a vantagem? Qual a vantagem para o crente ou o privilégio que a pessoa passa a ter como crente agora que foi justificado pela fé em Cristo Jesus, quando aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida? Qual a vantagem que essa pessoa passa a ter? A Bíblia nos mostra que nós fomos justificados pela fé e agora alcançamos a paz para com Deus. Essa paz para com Deus é exatamente o que as pessoas estão procurando. Só que algumas pessoas, por não saber onde encontrar paz, ela vai para um bar, ela vai para uma casa de prostituição, ela se enfia na corrupção, outros se enfiam no homossexualismo e as pessoas vão buscando várias e várias coisas para tentar preencher esse vazio, essa falta de paz e vida que eles têm, e eles procuram os pecados como refúgio para isso, as drogas, porque acredita que ali tem o alívio, ali tem a sensação de prazer imediato, ali tem a adrenalina correndo pelas veias.
mas não percebem que esses caminhos que parecem direito, na realidade, são caminhos de morte que os levará à destruição. Em Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, deixa eu colocar aqui melhor para você ver, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, pelo verso sagrado acima, o que é necessário para o servo de Deus ver o Senhor no céu? O que Deus mostra é que é necessário viver em paz e em santificação, porque sem santificação e sem viver em paz uns com os outros, ninguém verá o Senhor. O Evangelho é uma proposta de paz. No que depender de vós, tende paz com todos os homens. É claro que no que depender de nós vamos buscar ter paz, vamos amar as pessoas. Você vê a igreja perseguida nos países totalitários, onde não é permitido a fé, em alguns países de regime comunista, outros países de regimes islâmicos e outros países de outros cunhos religiosos que não permitem o cristianismo. Lá, os nossos irmãos apanham, são maltratados, humilhados, seriamente maltratados por aquele povo, mas eles continuam amando. Então, no que depender da igreja, a igreja tem vontade de viver em paz, mas os homens maus e perversos, eles vão agir de acordo com as suas concepções. Por quê? E aí o texto vai nos apresentar. Olha o que vai nos dizer a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Que o ladrão, está aqui, o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Eu, Jesus, vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa é a proposta. Então, quem veio para dar vida completa aos que o receberem a Ele como Senhor? Quem veio fazer isso? A resposta bíblica é clara: o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele que, uma vez você recebendo, Ele te dará vida e vida com abundância, vida completa. Uma vez que nós aprendemos que o projeto de Deus é nos dar vida e paz, então é preciso que a gente entenda por que a maior parte da humanidade não experimenta essa vida e nem tem essa paz de Cristo consigo. Por quê? Aí nós entramos novamente na questão do problema humano. Qual é o problema humano? Vamos olhar para as Escrituras. 1 Pedro 2,25 diz: porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Olha só a pergunta que nós temos. Qual a situação do descrente que ainda não se converteu? Qual a situação dessa pessoa? A Bíblia Sagrada diz que ele é como uma ovelha desgarrada que está distante, porque não se achegou ao pastor e bispo da sua alma. O pastor e bispo da sua alma é Cristo. E a razão porque essa pessoa não chegou a Cristo é exatamente porque há um abismo entre ela e o Senhor. E esse abismo só é removido quando você ouve a palavra de Deus, se arrepende dos seus pecados e recebe Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Então, qual a situação do evangélico por ter se convertido e aceitado Jesus Cristo como o seu único e suficiente Senhor e Salvador? Qual a situação dessa pessoa? Aí você olha aqui no texto e vai ver que ele agora é uma ovelha que está voltada para o rebanho do Supremo Pastor, que é Jesus Cristo, e ele se voltou ao pastor e bispo da sua alma. O texto de Efésios, capítulo 2, versículo 12, diz o seguinte: que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, pelo texto acima, qual o problema dos descrentes que ainda não assumiram Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador de sua vida? O problema é grave e grande. Olha só o que nós vamos aprender. Nós lemos que eles estão sem Cristo, eles estão separados da comunidade de Israel
e do Israel espiritual de Deus, como a Bíblia Sagrada vai mostrar. Eles estão estranhos às alianças da promessa, eles não amam a nova aliança, porque não entendeu a antiga aliança e a proposta dela. Eles estão sem esperança e sem Deus no mundo. É gravíssima a situação da pessoa que ainda não se arrependeu dos seus pecados e não recebeu Jesus como Senhor e Salvador, porque ela está com essas agravantes todas que nós acabamos de mencionar. E o que a Bíblia diz ou mostra ser a causa disso tudo? Nós vamos para Romanos. Aqui em Romanos capítulo 8, versículo 6 diz: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então as pessoas que estão na carne, naturalmente, o texto vai mostrar aqui que elas têm uma inclinação. E essa é a pergunta: quem está em Cristo tem a vida eterna e a paz. Mas qual o problema do não evangélico que vive andando nos seus próprios caminhos? Então veja a clareza desta pergunta. A inclinação dele é para a carne e o pendão da carne é para a morte, ou seja, a pessoa está se inclinando para a morte, a pessoa está se inclinando para distante de Cristo e começando a colocar em completa ruína a sua alma. Mas Deus tem uma solução para isso. Deus tem uma solução para este problema e a solução deste problema está aqui, ó. A solução desse problema é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a solução para o problema do homem perdido. Segundo aos Tessalonicenses 2,16 diz: e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e o nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu eterna consolação e boa esperança. Então, o que Deus providenciou para as pessoas que receberam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador? O texto vai dizer aqui, ó, que em graça ele nos deu eterna consolação e boa esperança. Talvez você me diz assim: pastor, então por que a maior parte das pessoas não tem nem consolação e nem boa esperança? É porque elas não têm uma vida de leitura da palavra de Deus. É porque elas não têm uma vida de oração. É porque elas não vivem consagradas ao Senhor. Pastor, mas eu conheço pessoas que são crentes e que estão sem paz, perturbados de espírito e coisas dessa natureza, e não falta esse tipo de coisa na vida dessas pessoas, e eu vejo que elas estão assustadas, assombradas, aterrorizadas. É exatamente porque elas foram para o lugar certo, mas não desenvolveram o relacionamento certo. Elas se relacionam bem com todo mundo, menos com Deus. A vida de oração dela é fraca, a vida de leitura da palavra ainda existe, e é exatamente por isso que elas vivem em completa perturbação e ruína da alma. Porque aquele que teme ao Senhor, mesmo que sofra o que sofrer nessa vida aqui, mas ele encontra razão para descansar, porque o pastor e bispo da nossa alma nos guia às águas tranquilas de descanso e nos refrigera a alma. E é por isso que nós vamos andar pelo vale da sombra da morte sem temer mal algum, porque o Senhor está conosco. A sua vara e o seu cajado nos consolam. Essa vara e cajado é a palavra de Deus que nos consolam, que nos confortam. Por isso, as Escrituras dizem: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Em Hebreus, capítulo 2, versículo 3, a palavra de Deus diz: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi depois confirmada pelos que a ouviram? Então, o que o próprio Senhor Jesus anunciou para os seus ouvintes e ainda hoje nos confirma por meio da sua palavra? A resposta aqui é claro: ele anunciou uma tão grande salvação. Essa grande salvação foi anunciada pelo Senhor Jesus, pelos apóstolos que ele escolheu. E nós precisamos estar sendo também focado nessa grande salvação. Porque como é que vamos escapar se nós rejeitarmos esta tão grande salvação de Deus? Por isso o texto sagrado também vai nos mostrar, 1 Pedro 3,18, que diz o seguinte: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado no Espírito. Então,
Aí vem uma pergunta muito importante. Por que o Senhor Jesus sofreu aquela terrível morte de cruz? Por quem ele se sacrificou? Você sabe que foi por mim e por você, não é que ele se sacrificou? Você sabe que ele substituiu a mim e a você lá na cruz, porque todo pecado exige o derramamento de sangue e a morte. E agora, para não mais derramar sangue de cordeiros, de animais, e para não ter que eu e você derramar o nosso próprio sangue, ele derramou o sangue dele lá na cruz do Calvário e oferece o perdão. Agora, a sua dívida só será quitada no dia que você ouvir a palavra da verdade, o Evangelho de Deus, a Bíblia Sagrada, e crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E arrependido dos seus pecados, recebê-lo como Senhor e Salvador de sua vida. Vai ser o dia em que você vai provar essa paz, que você vai provar essa vida que o Senhor oferece através das Escrituras Sagradas. Diante do fato de que Deus oferece para você, como nós já estudamos aqui, para que você receba a graça e a paz de Cristo na sua vida. O projeto de Deus, você já conheceu para a sua vida, é um projeto de vida e paz. Também, você já viu hoje que o problema humano é que o ser humano está separado de Deus. Mas você também já viu hoje que Deus tem uma solução para esse problema. E a solução para esse problema da separação que o homem tem de Deus é Jesus Cristo. E agora, diante de tudo que você viu e ouviu nesta lição comigo, vem uma pergunta: o que fazer? A resposta não poderia ser mais clara: receber a Cristo. É o que o ser humano precisa, receber a Cristo como Senhor e Salvador. Por quê? Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz: Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. O que acontece com aquele que ouve a voz do Senhor Jesus Cristo e aceita o seu convite? Ele vai entrar na vida dessa pessoa, tá aqui, eu entrarei em sua casa, e vai ter um relacionamento com essa pessoa. É isso que significa a expressão. E com ele cearei e ele comigo. Ou seja, vai desenvolver um relacionamento. Não é só levantar a mão e dizer, eu quero receber Jesus como Senhor e Salvador. É desenvolver um relacionamento. Esse relacionamento, inevitavelmente, você só desenvolve ele bem quando você se junta a outros cristãos, a outros seguidores do Cordeiro de Deus, onde quer que ele vá. E o modelo está no primeiro século, os discípulos subiam e desciam, estavam juntos, seguindo Jesus Cristo. A mesma coisa, você precisa se juntar a uma comunidade de evangélicos que seguem a palavra de Deus e estar junto com esse povo de Deus, seguindo o Cordeiro de Deus em todo o tempo. Uma outra coisa importante que você vai ver na comunidade dos discípulos é que eles estavam constantemente ouvindo a voz do Senhor Jesus. Você precisa ouvir constantemente a palavra de Deus. Eles estavam constantemente ouvindo a pregação. E hoje você precisa permanecer no fundamento dos apóstolos e dos profetas, que é Jesus Cristo, a pedra angular. É por isso que você precisa e você tem que se congregar, ir para a igreja, ir para os cultos e viver em comunhão, porque os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. É preciso ouvir a voz do Senhor. É preciso desenvolver uma vida de oração. A Bíblia diz: orai sem cessar. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Clamas a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Tem que desenvolver uma vida de intimidade com Deus por essas vias, a via da leitura da palavra, da oração e da comunhão dos santos, que é estar andando com os servos de Deus. Por fim, nós temos o texto do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, que diz: Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, a quem é dado o poder para deixar de ser apenas criatura e se tornar filhos de Deus? Você viu aqui, a todos quanto receberam,
e creram no seu nome, ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Todo mundo é criatura de Deus, mas filho de Deus só passa a ser quando recebe Jesus como Senhor e Salvador. Por fim, nós temos o texto de Romanos, capítulo 10, versículo 9. A saber, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, pelo texto acima, quem será salvo dos pecados e da condenação eterna? Exatamente aquele que, com a sua boca, confessar Jesus Cristo como Senhor e dentro do coração dela, crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Essa pessoa será salva. Aqui não há nenhum ponto de discordância, não há motivo para dúvidas, não há motivo para inseguranças ou receio. É preciso receber a Cristo como Senhor e Salvador. E se você não fez isso, eu desafio você a fazer uma aliança com Jesus. Pois bem, esta foi a nossa quarta lição do nosso curso de discipulado. E eu gostaria que você fizesse duas coisas importantes. Se inscreva aqui no nosso canal e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Convide outras pessoas para que também se inscrevam no nosso canal e assim você vai estar nos ajudando a levar o evangelho puro e pleno de Jesus a todas as pessoas que tiverem acesso a esses vídeos no Brasil e fora do Brasil, onde muitas pessoas também estão ouvindo esta pregação da palavra de Deus. Obrigado pela sua atenção e amanhã a gente grava uma nova lição.